Hoje, às 9 da noite, tem Botafogo e Fluminense no Engenhão pelo Campeonato Brasileiro. Sei que você e eu também estamos putos ainda com a eliminação na Copa do Brasil. Sei que a gente está com a cabeça no jogo de terça-feira. A gente está pensando que é um absurdo até esse momento que a gente está aqui, acordando no sábado. Tem jogo hoje à noite. O Zubeldia vai estar no Engenhão comandando esse time ainda. A gente não está acreditando, está achando que esse jogo não vale muita coisa, mas quando começar a partida é o Fluminense usando a camisa e do outro lado é um rival, o Botafogo. Então a gente quer e precisa ganhar essa partida de hoje, porque senão a gente vai se complicar mais. Vou falar isso com calma quando rodar a vinheta e a gente começar esse pré-jogo de Botafogo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Antes de começar esse pré-jogo, pedir para você se inscrever aqui no canal Gol de Barriga, deixar o like, tem vídeo todo dia às 7 da manhã aqui e live de segunda a sexta para a gente trocar uma ideia, tá? Então se inscreve aqui e seja bem-vindo ao canal. Vamos lá falar desse jogo que parece que não tem tanta importância, mas tem sim muita importância, né? Porque o Fluminense, ele chega com moral nenhuma para enfrentar o Botafogo no Engenhão hoje, apesar que os últimos 3 jogos entre Fluminense e Botafogo foram 3 vitórias pro Fluminense. Nesse momento, o Fluminense chega sem muita moral. Um time que não ganha há 6 partidas, 4 pelo Campeonato Brasileiro, perdeu a 3ª colocação para o Atlético Paranaense, se encontra na 4ª colocação, e está vendo um monte de time que está ali atrás se aproximar e começando a chegar a possibilidade de se afastar dessa briga pelo G4. Inclusive, um deles é o Botafogo. Botafogo, se acontece uma... não é uma tragédia, né? Se acontece do Botafogo ganhar a partida de hoje no Engenhão, o Botafogo fica a 2 pontos do Fluminense com um jogo a menos. Então o Fluminense realmente vai entrar naquele meio de tabela, que aí nesse meio de tabela hoje, do jeito que está disputado esse Brasileirão, você ganha 2 jogos, vai para o G4. Você perde 2 jogos, vai começar a olhar para o Z4. Então é um jogo que não parece importante, porque está entre 2 jogos que um deveria ser importante e o Fluminense não tratou como importante, que foi o jogo do Vasco. E o outro que, pelo jeito, a diretoria não trata muito como importante, porque o Zubeldia continuou como técnico e parece que não teve um choque de ordem após mais uma eliminação para o Vasco. Mas, na teoria, o jogo de hoje também é importante. Então, assim, a gente talvez não, né? A gente não vai com força máxima, porque vai segurar alguns jogadores pensando no jogo de terça-feira, mas, assim, tem que ganhar a partida de hoje. O Fluminense, não é... mas a gente não... Desses jogos, a gente empatou muitos jogos. O empate é 1 ponto. É muito mais interessante você perder um jogo e ganhar outro que empatar 2. Então, assim, o Fluminense precisa se reconectar, encontrar a vitória para ter um clima um pouquinho melhor no jogo de... Cara, terça-feira, gente, tem um jogo de Libertadores. Posso estar errado, mas acho que vai ser o menor público do Fluminense na Libertadores, né? Tirando a parte da pandemia que a gente jogou sem torcida. E de verdade, assim, o jogo de hoje pode dar uma moral um pouco maior para ter alguém, pelo menos. Não vai ter um clima maneiro, mas pelo menos para aliviar um pouco. Porque uma derrota hoje vai deixar o clima pior ainda pro jogo de terça-feira. Mas terça-feira a gente fala de terça-feira, hoje a gente fala de hoje, então falar do nosso adversário que vai estar no Engenhão, falar de como vem o Botafogo para essa partida. Vou falar aqui um detalhe de quem vai enfrentar a gente hoje. Lucas Batista conta como vem esse Botafogo para a partida. É isso, Fio, chegando aqui mais uma vez para mais um pré-jogo do canal Gol de Barriga, dessa vez Campeonato Brasileiro, e o nosso adversário é o rival Botafogo. No Brasileirão, eles estão na 8ª posição, com 29 pontos, mas tem um jogo a menos, então o jogo de hoje é importantíssimo até para manter a distância que a gente está deles. Na Copa Sul-Americana, eles estão nas 8ª de final e na próxima semana vão enfrentar o Cienciano do Peru. Já na Copa do Brasil, eles caíram na 5ª fase, e até por isso, eles estão há mais ou menos 2 semanas sem jogar. Então vêm descansados, vêm treinados, e o Fluminense precisa ter muito cuidado com isso. Para o jogo de hoje, o técnico Franklin Carvalho deve contar com 2 possíveis estreias. O zagueiro uruguaio Lucas Monzon e o atacante Danilo Pereira, que foi testado em alguns treinos e está à disposição, tem grandes chances de começar jogando hoje. Vale lembrar que o goleiro Arleson já foi utilizado, acabou de chegar, mas já foi utilizado na partida anterior e provavelmente também começa jogando no dia de hoje.
O único desfalque do Botafogo para hoje é o meia Huguinho, que está cumprindo suspensão pelo seu terceiro amarelo e não entra em campo contra o Fluminense. No mais, é um Botafogo que está reencontrando seu futebol, que através do Franklin Carvalho está se reestruturando depois de um caos que aconteceu nos bastidores, mas a gente espera que o Fluminense freie isso hoje. O Botafogo não perdeu ainda desde que retornou da Copa do Mundo, então que hoje seja a primeira derrota para a gente poder reencontrar os caminhos da vitória no Brasileirão, que não vem já tem um tempinho, e a gente continue colado ali no bloco de cima, sem deixar de desgarrar muito, além de ter um grande fôlego para terça-feira, para esse mata-mata da Libertadores que a gente tá precisando. Fio, vai daí, fala mais um pouquinho de Botafogo, fala do Fluminense também, completa esse nosso pré-jogo que a galera já tá acostumada aqui. Tamo junto, galera, que hoje tem a vitória do Fluminense finalmente. Valeu! Valeu, Lucas. Vamos falar do jogador de destaque desse Botafogo e a gente tem que falar de Danilo, né? Artilheiro da temporada do Botafogo com 10 gols e 3 assistências, números muito acima para o volante, jogador que foi para a Copa do Mundo, que estava quase certo que ia jogar, voltar para o time que revelou ele para o Palmeiras, chegou a quase ir para o Zé, ele não quis ir para a Rússia, o Botafogo não quis liberar ele para o Palmeiras, ele respeitou o contrato e continuou no Botafogo. E o Fluminense tem que ter muito cuidado com ele ali pelo meio de campo, pisando na área, é um jogador realmente com muito potencial e hoje é um ponto fraco nosso meio de campo, né? Dos últimos jogos não vem jogando praticamente ninguém nesse meio de campo. E é um time com vários jogadores conhecidos. A gente para pensar os laterais Vitinho, Alex Telles, Montoro, Alan, Edenilson, o Arthur Cabral, o Matheus Martins, que era um moleque daqui que a gente conhece bem. Nunca, não acho grandes coisas. Falar isso no pré-jogo é muito ruim, né? Mas realmente eu não acho o Matheus Martins um grande jogador. E relembrando um confronto, a gente vai lembrar do confronto do dia 6 de maio de 2012, primeiro jogo da final do Carioca, é um 4-1, é o jogo clássico daquela bicicleta. A gente sai atrás do placar, né? O chute do Renato de fora da área do Botafogo, Santos ali, né? Mas o Fluminense está jogando bem, logo depois de tomar esse gol consegue tomar conta. O jogo no Engenhão, como é hoje, né? Então vale lembrar. E aí aquele jogo da bicicleta dupla ali, o Fred com o Rafael Sobis, ele comemora dançando e faz 1-0. Depois tem um gol, um passe absurdo do Deco para o Rafael Sobis. Ele faz o segundo gol no passe do Thiago Neves e o Marco Júnior fecha o placar, um 4-1, uma goleada. Não tô com a expectativa da goleada hoje. Tô assinando 1-0, só escolhi esse jogo por ser no Engenhão e por ser contra o Botafogo, né? Porque faz parte do pré-jogo. Mas 4-1, não tô assinando nenhum 4-1 hoje, tá? 1-0, um joguinho feio, um gol cagado, é o que eu tô querendo hoje para ter um clima um pouquinho melhor, pelo menos, para terça-feira. Mas vai depender de quem do Fluminense. A gente vai falar como veio o Fluminense para essa partida de hoje. Vamos falar de como vem esse Fluminense para a partida com o provável time que está aqui do lado. E você vê que é um provável time com muitos parênteses, muitas dúvidas ali, porque realmente o Fluminense, além de contar com os desfalques de John Kennedy, Midian, Thiago Silva e Freitas, ainda é um Fluminense que vai poupar alguns jogadores, porque tem um jogo importante terça-feira, tem o fator gramado sintético de hoje, que também muito jogador tem medo de se lesionar, e o Fluminense também, né? Tem tudo isso. Tem o fato de jogadores estão cansados e podem ser poupados também só pelo cansaço da temporada, que é um jogo atrás do outro. O Fluminense tem nessa sequência agora o Botafogo, o Independente Rivadavia no Maracanã na terça-feira, o jogo contra o Palmeiras aqui e a viagem para Mendoza. Se tem um jogo para poupar, para mim seria mais o jogo contra o Palmeiras. Mas acredito que o Fluminense está poupando hoje, que realmente não tem condição de jogo, tá? Então o provável time que vai a campo é Fábio, Samuel Xavier, James, Ignácio ou Igor Rabelo, René, Hércules ou Otávio, Martinelli, Nonato, Serna ou Canóbio, Soteldo e Hulk ou Germancano. E aí, cara, são muitas dúvidas e a gente vai falar por detalhes de cada jogador e essas dúvidas, tá? Vamos começar pelo Fábio, que assim, já vi vários debates sobre isso. Eu acho que as pessoas misturam as coisas, realmente só uma opinião diferente da minha. Fábio, grande ídolo, confio no Fábio, mas para mim falhou no primeiro gol do Vasco no Maracanã. Para mim a bola nem desvia no Ignácio, e se desvia, se ela bate no Ignácio, ela não desvia, é a minha opinião. Então para mim ele dá um passo para frente, está adiantado e não consegue ir na bola que vai na direção dele. Então para mim, apesar de confiar no Fábio, falhou no último jogo. Para mim, estou aqui avaliando o momento dele. Samuel Xavier na direita é um teste que o Zubeldia fez nos treinos e é um teste que eu gosto, tá? O Samuel Xavier é um time, para mim, que tem que ter mudanças. O Samuel Xavier, apesar de uma temporada ruim, nos 2 jogos que ele entrou no pós-Copa, contra o Bahia no Brasileirão e no amistoso contra o Bahia, nos 2 jogos ele jogou bem.
participou bem das jogadas, criou algumas chances, então eu daria essa oportunidade para o Samuel jogar o jogo de hoje. Na zaga, tem o James, e aí eu espero que seja só por poupar, que o Zubeldia tenha medo de machucar o Ignacio e o Gorrabelo e vai colocar só um em campo e vai de James, porque se o James for titular para terça-feira, aí é largar e aí é loucura, tá? É um jogo com pressão, o James sente essa pressão e é uma preocupação que eu tenho para o jogo de hoje, aliás. Do outro lado do Ignacio e o Gorrabelo, aí para mim tanto faz, os dois foram, na medida do possível, bem no confronto contra o Vasco. Eu não consigo falar bem, que me incomoda o fato de a gente ter tomado 3 gols do Vasco no segundo jogo. Até mais não acho que foi erro individual deles, acho que no geral fizeram uma boa partida. Na esquerda, René. Desculpa, estou com ranço e com raiva de Guilherme Arana, que decepciona muito essa contratação até agora, então eu iria de René. Gosto pra caralho do René? Não. Faz uma boa temporada do René? Também não. Mas eu iria de René, acho que é mais sólido defensivamente, e desculpa, o Arana não tá perdendo gol lá na frente, então eu iria de René. Na volância, a gente vai de Hércules ou Otávio. E aí, cara, eu entendo se for para poupar o Hércules, porque realmente vem jogando todos os jogos da temporada praticamente. E o nosso elenco é curto, não tem muito o que fazer. Eu queria um moleque da base, qualquer um, mas vamos de Otávio. Mas espero que seja o Hércules, mas que não comprometa ele fisicamente. E Martinelli, que apesar do gol contra o Vasco, não vem fazendo um bom pós-Copa. Aliás, vem fazendo um pós-Copa muito ruim. Espero que seja, sei lá, ritmo de jogo, readaptação e que volte a jogar bem, porque o Fluminense precisa muito dele, mais no jogo de hoje, com o meio de campo, porque tem alguns bons jogadores do Botafogo. E aí vai de Nonato e não vai de Acosta. E aí, cara, o Acosta para mim tá merecendo banco, mas eu queria ver um banco se fosse tentar alguma coisa diferente, botar 4 jogadores no meio de campo, talvez, pra ser sincero, acho que o Ganso não entrou mal no último jogo, então talvez testar o Ganso, mas é Brasileirão, será que o Ganso vai ser relacionado? Pode jogar Brasileirão? Essa novela que não acaba nunca também, que é um saco, a gente fica refém, e vamos de Nonato hoje nesse meio de campo, que é complicado, espero que faça uma boa partida. E aí é Serna ou Canobi, espero que seja o Canobi, gente, o Serna não ajuda em nada, não faz sentido nenhum o Serna continuar tendo chance, mas se for para poupar, então faz parte também, tá? Porque o jogo de terça realmente é mais importante que o de hoje, mas o de hoje também é importante. Soteldo do outro lado. Espero que o Riquelme fique no banco, pelo menos hoje, tá? O Zubeldia. Soteldo que, assim, apesar de ter voltado um pouco melhor, ninguém tá achando ele horrível, mas é um Soteldo que é alérgico a participar de gols. O Soteldo tem 20 jogos na temporada, não tem uma assistência, um gol, é um dos caras que menos chuta. Acho que o Hulk tem mais finalização que o Soteldo, é um cara que tem uma dificuldade de entender que é atacante também. E Hulk ou Cano? Pô, filho, óbvio que é o Hulk. Não, não é óbvio que é o Hulk, porque talvez o Hulk vem jogando jogos. Talvez o Zubeldia pense em jogar com o Hulk terça e fisicamente ele não aguente jogar hoje. Acho que joga, tá? Mas aí vai entrar Germancano, que é o primeiro reserva. E o Castillo deve ter oportunidades também, agora que a gente infelizmente perdeu o John Kennedy para essa temporada. No comando, é esse cara aqui. Por quê? Faço a mínima ideia. Você também não. É a win da nossa diretoria, colocando em risco mais um confronto de terça-feira, uma classificação de terça-feira, né? Que começa no Maracanã. Então, enfim, é esse o time de hoje, tá? Agora vamos falar da arbitragem, que eu espero que o time já tá me irritando demais. Espero que a arbitragem não precise me irritar também, né? Clássico carioca e árbitro carioca conhecido, o senhor Bruno Arleu de Araújo, vai apitar a partida de hoje, tá? Um histórico equilibrado em jogos do Fluminense, 24 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Então é bem equilibrado ali, mas que não tem boas lembranças, né? Porque o último jogo que ele apitou foi o da volta do Fla-Flu, a final do Campeonato Carioca, mas a gente não ganha um jogo ele apitando desde a final de 2023, que pelo menos foi um grande jogo, aquele 4-1, né? Espero que isso traga alguma energia ali, e que, de verdade, estou me pegando hoje o fato de terem 3 jogos seguidos. A gente vem de 8 derrotas de Botafogo e agora a gente vem de 3 vitórias. Espero que continue essa sequência, que isso entre em campo, apesar de moralmente o time não estar indo com a maior confiança do mundo, mesmo sabendo desse histórico. Espero que isso mude. E estaremos no Engenho hoje a partir de 6h30, tá, gente? O jogo é 9 horas, são 2h30 antes de pré-jogo, pra gente trocar uma ideia, desabafar junto com vocês, entrar no clima, seja esse clima positivo ou a gente puto ainda desabafando sobre tudo que vem acontecendo, e a gente espera vocês acompanhando aqui a partir de 6h30 da noite, tá bom? Jogo 9 horas também, uma loucura. Assim, é porque a nossa torcida
praticamente só vai hoje os psicopatas, os malucos ali pelo Fluminense, né? Mas é muita sacanagem esse horário de sábado, 9 horas da noite, vai acabar 11 horas. A gente vai ter pós-jogo depois até 1 da manhã. Então, deixa o like, se inscreve no canal e seja bem-vindo ao canal Gol de Barriga se você chegou pela primeira vez, tá? E espero que o Fluminense hoje surpreenda a gente. Eu acho que é isso que a gente pode falar, tá? Deixa o like, se inscreve, tamo junto.